Pronto. A carga burocrática em cima do professor. A professora toda animada com o projeto, o gestor só pensa na planilha de custo. O avaliador vem lá, volta mais tarde quando estiver dando aula. O professor faz todo um esforço para fazer a renovação, está trabalhando com um projeto em sala de aula, e isso, na visão do avaliador, não é aula. Então ele volta quando estiver dando aula. Ou seja, há incompatibilidade entre os processos de avaliação externa e a própria prática pedagógica. A pressão em cima dos professores, voltando àquele ponto lá. Muitas vezes o cotidiano do professor é marcado por muitas pressões. As condições de trabalho. Muitas vezes os professores têm que enfrentar condições precárias de trabalho. Classes superlotadas. Dê um jeito na minha filha, eu já não posso mais com ela. Se não pode, se os pais não podem com 2, 3, como é que eu vou poder com 35, 45? Aqui está um gestor do século XVIII e um professor pendurado, né? No século XVIII havia uma pressão muito grande para que o professor cumprisse o programa, mas isso lá no século XVIII. O assédio em cima do professor. Não me mande aluno sem base, né? O professor começa a ter uma ideia criativa, já aparece alguém para acabar com a sua festa, né? E aparecem aí os espertinhos da educação, propondo que o professor deve dar o seu show, né? Isso para mim é um absurdo. O professor não tem que dar show. O professor tem que desenvolver um projeto de ensino-aprendizagem ligado a um projeto político-pedagógico. Para quem... Notem, nós até podemos fazer um show como uma atividade didática, tudo bem. Mas querer que o professor dê show, gente, isso não é tarefa do professor. Eu adoro a Betânia. Amo de paixão a Betânia. Mas, sinceramente, se eu tivesse que ver show todo dia a Betânia, eu não ia aguentar, gente. Então, nós temos que fazer... Na sala de aula é uma outra coisa. Na escola particular, além dos pais pagarem imposto, eles pagam mensalidade, os alunos se acham donos da escola. Frederick Jameson diz que nós estamos vivendo tempos inclassificáveis. Mais do que pós-modernidade, mais do que modernidade líquida, mais do que hipermodernidade, etc., etc. Ele diz que são tempos inclassificáveis. Se o professor é aquele que trabalha com a produção de sentido, e se há uma profunda crise de sentido na sociedade, vejam a dificuldade do nosso trabalho. Com isso, muitas vezes, para onde vai a identidade do professor, a identidade da professora? Esse trabalho da Ana Teixeira, não sei de mim. A Clarice Lispector perguntava, onde está eu? Ando pouco recolhida. Atendo demais ao telefone, vivo depressa, escrevo depressa. Onde está eu? Estou com saudades de mim. Então, muitas vezes, com tudo isso, o professor vai perdendo a sua identidade. E, inclusive, alterando a sua situação de saúde. Vocês sabem perfeitamente que a saúde do professor, aliás, acho que teve até uma mesa sobre isso, né? A saúde do professor é um aspecto muito delicado, né? Portanto, nós entendemos que tudo deve ser feito por todos, inclusive o próprio professor, para que o professor não desista, não é? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas perguntas que estão chegando.
tem vários elementos que vão entrar na conversa, mas dois aqui que já bem falados aqui. Uma sugestão vem do professor Luiz Augusto. Professor, ao invés de falar sou, por que não substituir por tenho sido? É que se eu falasse só o sou, de fato daria esse problema. Mas eu digo sou e seguidinho eu já digo ainda não sou, que a meu ver dá justamente esse sentido do tenho sido, do vir a ser. Mas é essa a ideia realmente que o professor coloca. Não é sou naquele sentido metafísico, de uma essência que se revela. É um sou que é uma construção. Por isso que é sou, ainda não sou. Portanto, tenho sido, estou sendo e posso vir a ser. Uma outra questão aqui que fala da formação do magistério. Eu, sinceramente, se eu fosse ministro, eu faria uma política muito forte de retomada do magistério. Eu não fiz o magistério. Eu não fiz o magistério porque eu queria ser cientista. Até influenciado por um professor, que era meu avô, que foi professor lá da Luiz de Queiroz em Piracicaba, foi até diretor da Luiz de Queiroz. Mas embora ele fosse professor, na família, o que chamava a atenção em relação ao vovô Felipe é que ele era um pesquisador. Tem até laranja com o nome dele, na escola agrícola lá tal, etc. Então eu queria ser cientista, marcado por esse meu avô. Aí eu fui fazer escola técnica de eletrônica. Eu sou da primeira turma de eletrônica da ET Lauro Gomes, lá em São Bernardo, da gloriosa ET, escola pública. Só que por ironia do destino, quando eu me formei, como eu fui da primeira turma de eletrônica da ET, eu mais 5 amigos fomos convidados para dar aula lá. Então, imagine a loucura, gente. Eu me formei técnico em eletrônica em julho de 74, que eram 3 anos e meio o curso técnico. Fiz 6 meses de treinamento didático. Naquela altura, eu aprendi praticamente a preencher plano de ensino. Quem é jovem há mais tempo vai lembrar a taxonomia do Bloom, aquelas coisas. E em fevereiro de 75, portanto, há 37 anos atrás, eu estava em sala de aula, dando aula para alunos que tinham quase a mesma idade que eu. Foi assim que eu comecei, do jeito super errado. Mas o que eu observo, gente, eu não sei se os colegas que trabalham na pedagogia aqui concordam comigo. O que eu observo é que muitas vezes a pedagogia não consegue desenvolver nos alunos aquela sensibilidade que o magistério conseguia. Eu tenho para mim que eu acho que até o momento de vida, né, o jovem, a jovem está mais aberto, eu não sei, mas outro dia nós estávamos analisando a grade do Cefam. Tem gente do Cefam aí, O pessoal do Cefam sabe disso, gente. A grade do Cefam era muito mais forte do que muito curso de pedagogia que tem por aí. E já que vocês me provocaram, eu vou falar uma coisa, é muito perigosa, mas eu vou falar. Em alguns casos, pelo amor de Deus, em alguns casos, sinceramente, eu acho que é melhor, em alguns casos apenas, é melhor não fazer certos cursos de pedagogia e ficar só com o magistério. Porque em alguns cursos, tem alguns cursos de pedagogia que estão por aí, gente, que você desaprende, né? Infelizmente. Eu vou um pouquinho mais e vou tentando assim, o que eu estou falando aqui, gente, do professor, por favor, incluam também o gestor. Eu comecei, então, em 75 como professor, continuo como professor, mas eu fui orientador educacional, coordenador pedagógico, diretor de escola. Mas em estando na direção, eu me entendia, antes de mais nada, como um professor que ocupava a direção. Em estando na coordenação pedagógica, da mesma forma. Portanto, por favor, quando eu falo professor,
eu estou me referindo a todos, tá ok? Entendemos que é preciso um posicionamento básico diante do mundo. Não abrir mão da utopia radical, do sonho de uma outra escola, de uma outra sociedade. Não abrir mão da leitura crítica radical da realidade. Não arredondar a leitura só porque está muito difícil. Eu tenho me lembrado aqui de uma supervisora, de uma coordenadora pedagógica, em Feira de Santana. Os professores estavam se queixando, era um encontro de formação, os professores se queixando do número de alunos em sala de aula. 55, 58 alunos numa sala que mal cabiam 45. A coordenadora, se sentindo pressionada, saiu com essa: olha, gente, nós não trabalhamos aqui na escola numa linha interacionista, então, quanto mais gente tiver, mais interação vai ter. Não, por favor, não vamos dourar a pílula, gente. Há uma contradição aí. Olha, gente, em algumas regiões do país, os professores reclamam do salário, mas eles não deveriam reclamar. Sabe por quê? Quando o professor ganha pouco, aí ele não é consumista. Olha que coisa boa, gente. Um dos grandes problemas hoje é as pessoas serem consumistas. Como você consome menos, você está ajudando a sustentabilidade do planeta. Olha que bacana, gente. Não, pelo amor de Deus, não vamos, há uma contradição aí, né? E o terceiro aspecto, o compromisso radical com a mediação possível na nova direção. Qual é o desafio aqui? Algumas escolas não valorizam aquele passo que podem dar. A escola tem uma prática muito legal. Você volta lá 2 anos depois, por que parou? Parou por quê? A própria escola não valoriza. Ou ao contrário, no outro polo. Valoriza demais. A escola tem uma prática muito boa, mas é só aquela prática. Então, a nosso ver, é preciso valorizar e, ao mesmo tempo, relativizar o passo possível. Estou falando do quê, gente? Vocês já perceberam? Estou falando, na essência, das dimensões do projeto político-pedagógico, não é verdade? O que é o marco referencial? A utopia radical. O que é o diagnóstico? A leitura crítica da realidade. O que é a programação? É justamente a mediação possível. Então, essas 3 grandes dimensões do projeto político-pedagógico. Marco referencial, diagnóstico, programação. Para onde queremos ir? O sonho, a utopia. Onde estamos? A que distância nós estamos do nosso sonho? E a terceira parte, o que fazer para diminuir essa distância? Isso, então, nos remete à questão da zona de autonomia relativa. Sempre que nós falamos no trabalho do professor, nós estamos falando, implica o trabalho, as questões da ética. E para falar em ética, nós temos que falar em liberdade. Vocês lembram, na pedagogia da autonomia, o Paulo Freire nos provoca. Ele diz: tem sentido falar da ética do elefante? Vocês sabem, para falar de ética, tem que haver consciência e liberdade. O elefante não tem nenhuma das duas. O professor tem consciência, mas será que ele tem liberdade? Será que ele pode fazer alguma coisa? Pensando na atividade humana, vocês sabem que a prática transformadora, consciente, crítica, ela depende do querer e do poder, não é assim? Tem pessoas que querem, mas não podem. Tem pessoas que podem, mas não querem. Agora, o querer, por sua vez, querer é falta. A falta pode ser na forma de desejo. O desejo é a falta a partir da presença do objeto, seja ele material ou simbólico, e a necessidade é a tomada de consciência da ausência. Isso é muito complexo, o ano que vem a gente trabalha mais sobre isso. O poder, por sua vez, tem 2 vertentes, o saber e o ter. Só que tem um detalhe, gente. O poder em si não gera querer, mas a visão que eu tenho do meu poder pode bloquear o querer. Muitas vezes, como eu falava no começo, o aluno não aprende por quê? Não é porque ele não tem condições, é porque ele está achando que ele não pode.
a representação, a visão que ele tem do seu poder é de que ele não é capaz. Isso bloqueia o seu querer aprender. A mesma coisa, analogamente, pode estar acontecendo com o professor. Muitas vezes o professor está achando que não pode. Está muito marcado pelo discurso da impossibilidade. Por isso, nós trabalhamos então esse conceito da zona de autonomia relativa. O que é isso? A zona de autonomia relativa é o espaço que há entre o limite externo e o limite interno. Frequentemente as pessoas olham o limite externo. Ele existe, é muito concreto. Mas em muitas situações, muito antes de ser o limite externo, o que está limitando mesmo a nossa ação é o limite interno. Por exemplo, a questão do salário do professor. Nitidamente está ligada a uma questão, a um limite externo. O salário do professor tem a ver com o Plano Nacional de Educação, com as políticas públicas para a educação, com os juros da dívida pública, o Banco Mundial, os sindicatos. É todo um elemento complexo, importantíssimo, mas é um limite externo em relação à escola. Agora, se na sala de aula eu vou valorizar ou não o conhecimento prévio do meu aluno, se eu vou respeitar ou não a cultura do meu aluno, sinto muito, gente. Eu não posso colocar isso na conta do Banco Mundial, do Plano Nacional de Educação. Essa é alguma coisa que está na minha zona de autonomia relativa. Outro exemplo. A transferência que os pais fazem, muitas vezes, das suas responsabilidades para a escola. Nitidamente é um limite externo. Agora, se na escola eu vou participar ou não da construção do projeto político-pedagógico da minha escola, eu sinto muito, gente. Eu não posso atribuir isso à família, ao Estatuto da Criança, ao tráfico de droga, à mídia. Isso é alguma coisa que está na minha zona de autonomia relativa. Tem professores que acham o PPP uma besteira. Vocês façam aí, depois eu assino. Ele está abrindo mão de um espaço seu. Portanto, esse campo todo, digamos, numa representação geométrica, essa coroa circular azul aí, representa o que nós chamamos de zona de autonomia relativa. Qualquer semelhança com a zona de desenvolvimento proximal não é mera coincidência, é intencional mesmo. Por exemplo, a questão da morte na estrada. Como fazer para diminuir as mortes na estrada? Simples. Nós temos que fazer uma política pública que valorize o transporte ferroviário e hidroviário. Nós temos que reformar as estradas, duplicar as estradas. Temos que fazer formação para que a polícia rodoviária seja menos corrupta. Tudo coisinhas simples, imediatas, não é, gente? Muito simples. No entanto, fazer uma lei que obrigue os caminhões a usarem e disponibilizar um kit com faixas refletoras